Palavra, Senhor, venha trazer e produzir uma nova identidade, uma nova vida, uma nova visão, um novo pensamento, um pensamento do reino, um pensamento que vem do coração do Senhor para nós, para que nós possamos manifestar a Tua vontade, a Tua vida, o Teu querer e a Tua sabedoria, Pai, para que nós possamos manifestar Jesus para as outras pessoas, Senhor. Por isso fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Tu tens liberdade nessa manhã, doce Espírito Santo, de produzir transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre as influências do Espírito Santo na nossa vida, quando nós nos deixamos influenciar pelo Espírito Santo, o que Ele produz nas nossas vidas. E nós já estamos aí uma série de quase 10 ou mais de 10, acho que quase 10 palavras. Estamos chegando no fim dessa série e eu quero dizer para você que nesses dias, se você ouviu e absorveu todas as palavras que foram ministradas aqui sobre o quanto o Espírito Santo pode nos influenciar, olha, eu quero te garantir que a sua vida não está sendo mais a mesma. Se você colocou em prática as palavras que você ouviu aqui durante essa série de mensagens, você não é mais a mesma pessoa. Com certeza o Espírito Santo está aí andando juntinho de você, com certeza você está sendo mudado e transformado. E hoje eu quero falar, a semana passada, domingo agora, eu falei sobre como ser cheio do Espírito Santo, como deixar o Espírito Santo fluir na sua vida, como você flui através, recebe a unção do Espírito Santo. E hoje eu quero falar de mais uma maneira de como você recebe a unção do Espírito Santo na sua vida. Como é que uma das maneiras que você pode ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso eu quero perguntar, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem viver uma vida cheia do Espírito Santo? Sabe, esse deveria ser o primeiro alvo e objetivo da sua vida. Se você tem uma lista de alvos, de metas para 2026, a primeira coisa, as duas primeiras coisas que devia estar lá escrito na sua lista é: quero ser mais parecido com Jesus. E a segunda é: quero viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você deveria orar todos os dias por essas duas coisas. Eu quero cada dia mais ser parecido com Jesus e eu quero cada dia mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero falar de como você pode receber a unção do Espírito Santo, mas é meio polêmico o que eu vou falar para você. É meio polêmico o que eu vou falar para você nessa manhã, mas isso é uma realidade. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu comecei a fazer uma autorreflexão. Eu comecei a olhar para a minha vida, para enxergar se o que eu ia ministrar hoje para você é realmente verdade. Se é isso mesmo que acontece. E eu vou falar para você, irmãos, vou ser sincero para você. Tudo que eu vou falar para você nessa manhã é uma realidade na minha vida. Aconteceu comigo. Então, pega para você também. Aprenda com essa palavra dessa manhã. Pega para você, coloque em prática. E você vai ver isso se tornando real na sua vida. Então hoje eu quero falar sobre como pegar a unção do Espírito Santo na sua vida através de você se associar com outras pessoas. Como receber a unção por intermédio da associação, ou seja, de você andar junto com uma pessoa, de você estar perto de pessoas. Então, olha só, na Bíblia, se você pegar na Bíblia, tem muitas passagens famosas de pessoas que se associaram umas às outras e foram cheias do Espírito Santo.
Porque isso é importante. Quero começar dizendo para você, você precisa andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Você precisa se associar, você precisa estar junto, andar junto com pessoas cheias do Espírito Santo. Se você quiser viver uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa andar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. O que você recebe quando você se associa com pessoas cheias do Espírito Santo? Você vai receber aquilo que você tem, que ele tem. Então, isso serve tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Como assim, pastor? Quando você anda com pessoas cheias do Espírito Santo, automaticamente você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando você anda com pessoas que não são cheias do Espírito Santo, mas são cheias muitas vezes de sensualidade, quando eu falo sensualidade, eu estou falando aquilo que eu falei no começo dessas ministrações. São pessoas cheias dos frutos da carne. São pessoas que andam segundo a velha natureza. Quando você anda com pessoas que andam segundo a velha natureza, que andam segundo a carne, você automaticamente vai se tornar carnal. Quando você anda com pessoas que estão carregadas de espíritos demoníacos, automaticamente vai chegar um momento que você vai dar uma brecha e o espírito demoníaco vai entrar na sua vida também. Porque as associações, olha aqui para mim, as associações, quando você se associa com alguém, automaticamente você vai receber uma carga espiritual dessa pessoa. Olha que coisa terrível. Então, se for para receber algo por associação de alguma pessoa, receba de quem é cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Então, olha só. Quando você anda com uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que você vai ouvir essa pessoa falar? Ela vai falar muito sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Ela vai falar muito sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Ela vai falar muito sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Sobre experiências. Ela vai falar muito sobre oração. Ela vai falar muito sobre a palavra de Deus. Oi? Dá o quê? Para quê? No meio do culto, no meio da palavra, minha mulher me pede a minha carteira. Ô, Jesus. Aí eu não posso falar não, né? Apesar que não tem problema não tem dinheiro aí mesmo. Olha só, irmãos. Então, quando você anda com uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, que ela vive na carne, quais são as obras da carne? Está lá em Gálatas, as obras da carne, Gálatas capítulo 5. As obras da carne são invejas, porfias, divisões, facções, ciúmes, ira, fofoca, contenda. Quando você anda com uma pessoa cheia dessas coisas, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que ela. Quando você anda com uma pessoa endemoniada, misericórdia. Então olha só, quando você se associa com pessoas cheias do Espírito Santo, você também vai ter essa influência do Espírito Santo na sua vida. Então a Bíblia, ela fala, tem várias passagens sobre isso. Vou dar um exemplo para você. Eliseu, quem sabe, quem já ouviu falar do profeta Eliseu? Eliseu, ele era o quê? Ele era um fazendeiro, ele estava lá cultivando lá a fazenda do pai dele, ele estava lá arando a terra lá com os bois. De repente o profeta Elias passa e fala para Eliseu, olha, segue eu. Eliseu olha para Elias e fala, não, mas eu estou com os carros aqui, os bois, o coisa. Ele fala, queima tudo, segue eu. O que Eliseu fez? Começou a seguir Elias. Quem que era Elias? O profeta da época, o maior profeta que existia naquela época. Eliseu começou então a andar com Elias. E o que aconteceu com Eliseu?
a unção do Espírito que estava na vida de Elias veio para Eliseu. E Eliseu foi tão esperto que o dia que Elias foi para ser elevado aos céus, a Bíblia fala que Elias falou, pede o que você quer. Eliseu falou, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. E o que aconteceu com Eliseu? Eliseu teve a porção dobrada do Espírito de Elias. A unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias, veio sobre a vida de Eliseu. Se você pegar a história de Elias e a história de Eliseu, você vai ver que Eliseu, ele fez tudo dobrado, os milagres, as profecias que Deus usou Elias, Eliseu fez dobrado. Por quê? Pela associação, por ele andar junto. Por ele andar junto. Os discípulos de Jesus, Jesus estava andando, Jesus saiu passando, Jesus olhava para os discípulos e falou, segue-me, segue-me. Começaram a seguir. Jesus teve muitos discípulos, mas 12 se destacaram. Dos 12 discípulos que se destacaram, 3 se destacaram mais que os outros. Quem eram os 3? Pedro, Tiago, João. Por que os 3 foram os apóstolos que mais se destacaram? Porque eles foram os que mais andaram com Jesus. Pelos relatos da palavra, você vê que onde Jesus estava, Pedro, Tiago e João estavam juntos. Nem sempre todos os discípulos de Jesus estavam juntos com ele, mas Pedro, Tiago e João sempre estavam juntos com Jesus. Pedro, Tiago e João tiveram privilégios. Por eles estarem tão perto de Jesus, eles tiveram privilégios que nenhum dos outros discípulos tiveram. Por exemplo, eles subiram no monte da transfiguração com Jesus, foram orar no monte com Jesus. Chegando lá no monte, o que aconteceu? Houve uma aparição celestial, uma visão celestial. A Bíblia diz que desceu lá sobre o monte Elias e Moisés. E Jesus foi transfigurado. Olha só, somente os 3 tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado, de ver Elias, olha só irmãos, ver Elias face a face, ver Moisés face a face. Somente os 3 tiveram esse privilégio. Por quê? Porque em todo o tempo eles estavam andando com quem? Com Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, apareceu aos discípulos, logo que Jesus mandou eles irem lá para Jerusalém, em Atos 2, em Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, quem foram os primeiros discípulos de Jesus a fazer milagres? Pedro, Tiago e João. Olha só, os 3 foram os que mais foram cheios da unção, foram os que mais receberam de Jesus. Pedro se tornou o líder, Pedro, Tiago e João se tornaram os líderes dos apóstolos. Por quê? Porque eles foram os que se associaram a Jesus, foram os que andaram mais perto de Jesus. Então, se você pegar na Bíblia, você vai ver várias e várias e várias histórias sobre o efeito que a associação, o efeito das pessoas andarem pertas umas das outras, de andarem juntos de pessoas cheias do Espírito Santo. O efeito que isso causa na nossa vida. Então, é importante você entender isso. Aí eu pergunto para você, eu já quero começar perguntando para você, com quem que você tem se associado nesses dias? Eu quero perguntar para você, com quem que você tem andado nesses dias? Que tipo de pessoa você tem se associado? Por quê? Porque isso é importante. Por quê? Porque dependendo com o tipo de gente que você está andando, você vai ser cheio do Espírito Santo. Dependendo com o tipo de gente que você está andando, você pode começar a estar ou está influenciado por coisas más. Então você tem que tomar cuidado. Então, você tem que se preocupar com isso. Você tem que estar com seus olhos abertos para isso. Você tem que entender essas coisas, porque disso depende também o seu crescimento espiritual. Disso também depende
a sua vida cristã. Porque, irmãos, eu já faz mais de quase 30 anos que eu estou no ministério. E é batata, irmãos. Quando as pessoas deixam de andar com pessoas ungidas, com pessoas cheias do Espírito Santo, e começam a se aventurar com pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas carnais, ou pessoas mundanas, ou pessoas influenciadas pelo diabo, dificilmente ela consegue influenciar. Pelo contrário, ela é influenciada. Quantas vezes, eu trabalhei muito com jovens, quantas vezes os jovens chegavam, não, eu vou começar a fazer isso, cara. Aí começa a sair com os amigos que não são crentes, começa a sentar nas rodas de escarnecedores, daqui a pouco desviou, daqui a pouco sumiu. Não, pastor, você vai falar com a pessoa, não, pastor, não é nada disso não, eu estou ali, mas eu tô tentando ganhar essas pessoas. Dificilmente. Eu me lembro quando eu era jovem, no meu trabalho, só tinha eu de cristão, tinha lá uns 7, 8 que não eram cristãos, e eram escarnecedores. Irmãos, se eu não tivesse um mínimo de maturidade desde a minha adolescência, se eu não tivesse temor do Senhor, irmãos, eu estaria no mundo. Porque se você se deixa levar por pessoas que não são cheias do Espírito Santo, você vai ser influenciado. Dificilmente um cristão consegue influenciar num ambiente onde outras pessoas não são cristãs. Porque quando você anda com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, em algum momento, presta atenção, isso aqui é importante. Quando você anda com pessoas cheias do Espírito Santo, em algum momento você vai falar da palavra. Em algum momento, você pode comentar sobre todas as coisas, mas em algum momento você vai falar sobre a palavra de Deus com essa pessoa. Se você anda com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, em algum momento vocês vão orar. Em algum momento vai ter oração. Vai ter exortação, vai ter salmo, vai ter hinos, vai ter cântico espiritual. Se não tem essas coisas, tem alguma coisa errada. Se você se reúne sempre com pessoas e não tem um ensinamento, não tem uma palavra, não tem um salmo, não tem um hino, não tem uma oração, toma cuidado. E se você não é a que está influenciando para ter essas coisas, então toma cuidado. Toma cuidado, porque pode estar faltando o Espírito Santo nessas reuniões, pode estar faltando o Espírito Santo nisso. E se você não influenciar, você vai ser influenciado. Você vai ser influenciado, então toma cuidado. Então por isso que é importante você... Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Vamos para a palavra. Isso aqui não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Olha o que diz aí. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz isso. Por que eu falo isso? Porque a história diz isso. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de Hitler? Hitler foi um endemoniado. Foi um agente de Satanás. Hitler matou milhões de pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hitler não matou milhões de pessoas sozinho. Não. Tinha muita gente que andava com Hitler, que foi influenciado por Hitler e que fez essas mesmas atrocidades que ele. Por que essas pessoas cometeram essas atrocidades? Porque elas andavam com ele. Então deixa eu te falar uma coisa, não tem como quem quem anda com o diabo ser cheio do Espírito Santo. Ei, eu repeti, não tem como quem anda com o diabo ser cheio do Espírito Santo. Não tem como quem vive na carne ser cheio do Espírito Santo. Então olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Já escrevi a vocês em carta para que não se associem a pessoas sexualmente imorais. Ponto. Olha o que ele está falando. Olha, não andem com pessoas imorais. Aí, olha aí no versículo 9 o que ele diz. No versículo 11, quer dizer. Versículo 11 agora. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser crente, ele está falando aí, afirmando ser irmão,
seja imoral, seja avarento, seja idólatra, seja caluniador, seja alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoas, vocês nem sequer devem comer. Olha aí. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dando alguns adjetivos de pessoas carnais e mundanas e malignas. Mas ele está falando, olha, não se associe com pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Não ande com pessoas, a não ser que você queira influenciá-las, a não ser que você já seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e tenha o poder de influência e não se deixar influenciar, não se associe com pessoas que praticam essas coisas. Porque senão, você vai se tornar um praticante igual a elas. Senão você vai ser igual a elas. Então, olha só. Os discípulos de Jesus se associaram a Jesus. Moisés se associou com Arão, que era o quê? Que era o sacerdote. E Arão andava com Moisés, e Moisés andava com Deus. Elias se associou a Eliseu. Eliseu se associou a Elias. E todos eles receberam. Josué se associou a Moisés. Quando Moisés foi levado ao céu pelo Senhor, quando Moisés morreu, quem que assumiu? Josué. Por quê? Porque ele andava junto. Porque ele estava junto. Recebeu a unção. Se você ler lá Josué capítulo 1, você vai ver Deus derramando uma unção de liderança sobre a vida de Josué, para ele ocupar o lugar de quem? De Moisés. Então, todos os que querem ser cheios do Espírito Santo devem andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 1. Olha só, o apóstolo João, olha o que ele diz aqui, olha só, presta atenção. Diz assim, ó, no princípio era a palavra. Quem era a palavra? De quem que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Ele fala assim, olha, no princípio Jesus era a palavra. E a palavra, que é Jesus, estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha só, Jesus está testemunhando de Jesus. João está testemunhando de Jesus. Por que ele está falando isso de Jesus? Que Jesus era desde o princípio, que Jesus andava com Deus e que Jesus era Deus. Porque ele andava com ele. E olha o que ele diz no versículo 2, olha o que ele está falando. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha, está testemunhando Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Pode falar, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele já está falando de outra pessoa, do apóstolo João. E ele diz assim, tem uma parte que ele diz assim, o que desde o princípio o temos ouvido e o temos... 1 João, capítulo 1, 1 João, desculpa. Mas aqui ele está testemunhando de Jesus. Olha o que ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, que é quem? Jesus. Ele está testemunhando de Jesus, por quê? Porque ele andava com Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, porque ele sempre esteve perto de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele teve uma só experiência com Jesus lá no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, ele não teve o privilégio de andar com Jesus como os outros apóstolos, como os outros discípulos, como Pedro, Tiago, João e os outros 9. Mas o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo, ele começou a aprender de Jesus. Ele começou a andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Pega lá em Atos você vai ver lá sobre a igreja de Antioquia, que foi onde o apóstolo Paulo, ele foi discipulado, que foi onde o apóstolo Paulo começou o ministério dele. Lá na igreja de Antioquia, a Bíblia fala que tinha apóstolos, que tinha profetas, que tinham mestres.
que tinham homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, o que ele fez? Depois do primeiro encontro que ele teve com Jesus, quando ele começou a sua caminhada cristã, que Jesus mandou Ananias ir lá buscar Paulo, e Ananias foi lá e pegou Paulo e levou lá para a igreja de Antioquia, o que aconteceu? O apóstolo Paulo ali, ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele se associou com pessoas cheias do Espírito Santo. E ali ele começou um ministério tão grandioso, se não maior, que até os outros discípulos que andaram com Jesus. Por quê? Porque ele andou com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu te falar, não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo de Deus andando sozinho. Fala para o seu irmão, sozinho você não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém é cheio do Espírito Santo sozinho. Por quê? Porque primeiro, olha aqui para mim, para você receber o Espírito Santo, você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. A primeira coisa para você ser cheio do Espírito Santo, tem que alguém cheio do Espírito Santo colocar a mão sobre a sua cabeça. Se ninguém colocar a mão na sua cabeça, dificilmente você vai receber o Espírito Santo de Deus, a não ser que seja algo sobrenatural, que seja a vontade de Deus naquele momento. Mas sozinho ninguém é cheio do Espírito Santo. Os discípulos, para eles serem cheios do Espírito Santo, Jesus colocou a mão na cabeça deles e soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando Pedro foi orar para a família de Cornélio, Pedro impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo, quando ele foi pregar o evangelho nas igrejas que ele passou, ele impunha as mãos para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Então, sozinho, não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se associar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Com pessoas que já têm um certo grau de influência, um certo grau de unção, um certo grau de conhecimento, um certo grau de experiência com o Espírito Santo. Então, primeiro, duas coisas importantes para você nessa manhã. Se você não andar com pessoas cheias do Espírito Santo, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, tome cuidado com quem você tem andado. Porque se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Então, quero falar sobre 10 coisas que acontecem quando você se associa a alguém. Presta atenção. Primeiro, quando você se associa a alguém, você se conecta com aquela pessoa. Qual que é, presta atenção, a missão da nossa igreja? Conectar pessoas. Quando que nós vamos conectar pessoas a Deus? Quando que nós vamos conectar pessoas a Deus? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais você vai conseguir conectar pessoas a Deus. Por quê? Porque quando as pessoas se associarem a você, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo que habita na sua vida. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais as pessoas vão ser atraídas a Deus através de você. Por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo. Porque a unção atrai. Fala para o seu irmão, a unção do Espírito Santo atrai. Olha aqui para mim. Por isso que nós temos que ser uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo vai atrair vidas até nós. Ou vai nos levar até as pessoas. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais pessoas vão vir até você.
mais pessoas vão querer se conectar a você, porque elas vão ver a unção, o poder de Deus na sua vida. Então você precisa se conectar com pessoas cheias do Espírito Santo. Segundo, quando você se associa a alguém, você se comunica com a pessoa. E aí eu pergunto para você, o que você tem comunicado às pessoas que se associam a você? O que você tem comunicado? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você vai querer comunicar as coisas do Espírito Santo. Tem pessoas que me acham chato. Até dentro da igreja, tem pessoas que me acham chato. Por quê? Porque quando elas vêm conversar comigo, muitas vezes até discípulos da gente, eu fico falando, você está lendo algum livro? Vou te dar um livro para você ler. Você está lendo a Bíblia? Então começa a ler a Bíblia. Vai fazer um curso. Vai isso, vai aquilo. Por quê? Porque essas coisas levam você a crescer espiritualmente. Essas coisas levam você a avançar e a você estar mais perto e manifestar a vida de Deus, a vida do Espírito. Então, é sobre isso que eu vou falar. Porque é isso que me leva para mais perto do Espírito. E eu quero comunicar a você aquilo que me leva mais perto do Espírito. Esse ano aqui vai ser o ano que nós mais vamos jejuar nessa igreja. Nós já fizemos jejum de 40 horas. Agora, daqui uma semana, eu acho que daqui uma semana, se eu não me engano, eu e os homens aqui da igreja, nós vamos fazer um jejum de 40 dias. Aí, no mês que vem, já tem um jejum de 21 dias para a igreja fazer. Por quê? Porque eu quero que você esteja mais conectado com o Espírito Santo, mais perto do Espírito Santo, que você manifeste o Espírito Santo. Por quê? Porque é essas experiências que me levam a estar mais perto do Espírito Santo. E eu quero que você também esteja. E aí, se você não quer se conectar ao Espírito Santo, nós vamos entrar em conflito. Por que nós vamos entrar em conflito? Porque se você não quer ser cheio de Espírito Santo, fica polo oposto. É o positivo e o negativo. Não bate, não tem como. Então, você não consegue ter comunicação. Quando não há uma comunicação, tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não andam junto, né? Então não tem como. Não tem como. Então, se você quer ser mesmo cheio de Espírito Santo, você tem que andar com pessoas cheias de Espírito Santo. Por quê? Porque quando vocês andar junto, vocês vão se conectar. E quando vocês se conectam, vocês vão falar a mesma língua. Vocês vão falar a mesma língua. A mesma linguagem. Com quem você se conecta, você se comunica. E com quem você se comunica, você fala a mesma linguagem. Você fala a mesma linguagem. Não tem como duas pessoas que não se comunicam andar junto. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, uma pessoa fala assim, nós vamos pela direita. Aí o outro fala, não, nós vamos pela esquerda. Aí o outro fala, não, nós vamos pela direita. Aí o outro fala, não, nós vamos pela esquerda. Não, porque a direita é melhor. Não, porque a esquerda é mais rápido. Aí, mas aqui, esse caminho não tem mato. Não, mas aqui vai chegar primeiro. Não, mas aqui nós vamos andar no asfalto. Não, mas aqui é mais rápido. E aí fica o quê? Há atrito, não tem comunicação. Alguém vai sair machucado, alguém vai sair magoado, alguém vai sair ferido, alguém vai sair no prejuízo. Por quê? Porque não tem uma comunicação. Mas quando tem comunicação, aí as coisas fluem. Aí as coisas dão certo. Aí as coisas avançam. Por exemplo, um casal que não se comunica, o casamento vai mal. Mas quando o casal se comunica, as coisas andam, as coisas fluem. E na associação com o Espírito Santo,
É a mesma coisa. Então, só vai andar com pessoas cheias do Espírito Santo quem quiser ser cheio do Espírito Santo. Quem não quer ser cheio do Espírito Santo vai fazer o quê? Vai passar